Fala pessoal, estamos de volta. Não esquece de compartilhar, curte e o sininho, beleza? Hoje estamos aqui com, além de CEO, um grande amigo meu, Marcos Robson Lourenço de Souza, faixa roxa de jiu-jitsu, faixa verde de judô. O cara já foi sargento da Polícia Militar, por 27 anos, já foi da Força Tática. É o CEO da NR2, hoje atual sócio da Sandes GV Fight, academia de artes marciais, judô, jiu-jitsu e muay thai. Enfim, currículo do cara, um currículo abençoado. E eu vou deixar ele falar para vocês dele. É coach, o cara é fera. Eu sou um pouco suspeito de falar, porque o cara, além de ser meu amigo, é meu irmão, hoje é meu sócio, né? Meu aluno. Então, assim, eu sou suspeito de falar, mas é um cara esforçado, treina pra caramba. E vou deixar ele falar um pouquinho e se apresentar para vocês, beleza? Tamo junto. Bora. E aí, Marcão? Legal. Seja bem-vindo ao Sandes Sandy, GV Cast. Sandy Evercast. Legal. É bom, é uma honra, né? Estar aqui junto com você. Como você mesmo disse, mais do que professor, mais do que meu mestre, você é um grande amigo. E, assim, falando um pouco da minha trajetória, da minha carreira, né? Eu sempre tive minha vida ligada à segurança, né? Eu comecei com 19 anos na segurança pública, entrei na Polícia Militar, muito novo, né? Com 19 anos. Eu venho de uma família já que tinha militares, então isso influenciou muito, né? Meu pai tinha servido aeronáutica, meu avô tinha sido policial, então isso me motivou desde pequeno. Eu sempre tive esse sonho de ser das forças policiais. Com 19 anos eu ingressei na Polícia Militar, fiz a minha carreira lá, cheguei a ser sargento da Polícia Militar, fiz alguns dos bons cursos da Polícia Militar, né, de Força Tática, né, operações especiais, gerenciamento de crise, as coisas ligadas à segurança. E junto com a minha carreira, né, paralelo com a minha carreira na Polícia Militar, eu sempre atuei na segurança privada também. Então eu acabei me especializando na segurança de signatários, né, de autoridades, de celebridades, trabalhei com muitas bandas e tal, até que a minha carreira me levou para um grupo chamado Grupo Emiliano, que é um grupo de hotelaria de luxo, né? É um dos mais famosos do Brasil. Tem unidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, e eu estou atuando com eles há 25 anos também, né? Fora essa minha carreira na segurança pública e na segurança privada, também sou formado em direito, né? Me especializei no direito penal, que tinha tudo a ver com a minha área, né? E durante a minha carreira na Polícia Militar também, eu comecei a ter interesse pelas defesas pessoais, né? Porque eu trabalhava com isso na polícia, né? Então eu via que isso era muito importante. Então é um É, pouquinho da minha trajetória, é isso daí, até te conhecer, né? E depois que eu te conheci, daí resolvi empreender também. aí ficou maluco. Começamos juntos, né? Numa jornada aí de filantropia, né? Fazendo um projeto social que durou 7 anos, né? Atendendo as pessoas, E tentando ajudar. continua, né, Não, Marcão? continua. Só que Continua. agora, esse ano, nós resolvemos virar a chave e tornar uma coisa a mais, né? Do que o projeto Sim. social. Nós resolvemos abrir uma academia nossa, né? Para poder expandir os nossos horizontes. É claro que a gente tem esse projeto de continuar atendendo a sociedade, né? Dando bolsas para aqueles que precisam, né? Isso Mas aí. ampliando nossos horizontes para a gente conseguir se especializar cada vez mais nas artes marciais e na defesa pessoal. Então, e aproveitando esse gancho aí, que, né, que você tá falando aí das artes marciais e tal, me fala um pouquinho aí, né, como que as artes marciais, o que ela impacta, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Dentro, fora do tatame. Você escuta eu falar isso o tempo todo, né? É. Já deve estar até cansado já de ouvir. Não, é bom. Não, não faz assim, faz assado, disciplina, não sei o quê, né? E a gente é adulto, tudo homem, né? Formado, e ainda assim eu tô sempre cobrando algumas coisas, né? Então, que ela impacta na sua vida
como disciplina, né? Porque eu vejo isso, mas estou te perguntando aqui porque a galera quer ouvir isso de você. Eu já até sei que você treina comigo e eu vejo a sua disciplina. Porque eu vou te falar, poucos, muito poucos vão ter essa disciplina que você tem, porque você faz um treino a mais, você, né, e com a idade que a gente tem, né, a gente não é mais garotão, É. e a gente fala, meu, a gente realmente é casca, né, meu, para poder falar, não, eu quero fazer a mais, eu vou faço a mais, e tanto é que por isso que vai se graduando, vai buscando algo a mais. Não é só 2 treinos por semana, é sempre mais de 3, 4 treinos por semana, que aí já é atleta, né? Não é apenas mais um praticante de jiu-jitsu ou de judô, que inclusive você do zero, né? Porque eu, pelo menos, quando que eu lembro, eu te peguei do zero, né? Certo. Soprava, você caía, né? E eu ficava bravo pra caramba, né? Falei, pô, meu cara. Pô, eu falava bem assim, né? Falei, pô, o cara militar, tal, não sei o quê, mas pô, o cara caía, cara, sozinho, meu. Agora hoje é uma pedra, né? Então, me conta um pouquinho, né, sobre o que que a arte marcial tem feito, né? Tem atuado na sua, como desafio na sua vida aí. Me fala um Não, pouquinho aí. legal. Então, a arte marcial, ela transforma vidas mesmo, né? Porque ela trabalha muito o nosso emocional. As pessoas pensam que a arte marcial é só o físico, mas ela vai muito além disso, né? A arte Com marcial, ela certeza, trabalha muito o nosso autocontrole, principalmente o jiu-jitsu, né? Tipo, é. eu adoro o jiu-jitsu, adoro o judô, só que o jiu-jitsu, ele tem uma coisa, uma pegada que nenhuma outra arte marcial tem, que é aquela questão de você aprender a pensar no maior sufoco da sua vida. O cara, 150 quilos, tá em cima de você, tá sufocando você, Vocês estão você ouvindo? consegue achar um espacinho ali de 2 milímetros para você conseguir respirar e pensar como você vai sair daquela situação. É. Isso daí serve para a vida. Porque a pessoa, quando ela enfrenta situações no cotidiano na vida, 99% das pessoas se desesperam, né? Entram em pânico, sofrem sem nem ter maioria das vezes não tem necessidade disso. Mas por quê? Porque a pessoa não tem esse autocontrole, né? E a arte marcial, ela traz isso pra gente. Então, por isso que, como você diz, ela vai muito além do tatame. Que depois de um tempo que você começa a passar esse sufoco, e por isso que todo mundo fala que a faixa branca é mais difícil, porque você começa a treinar, no mínimo 1 ano, você só vai apanhar e só vai tomar sufoco, e não vai fazer mais nada diferente disso. E pro cara conseguir ficar 1 ano indo lá, persistindo e apanhando, é a faixa mais difícil mesmo, porque o cara, ele tem que superar todos os obstáculos que tá dentro da mente dele, tem que destravar. Então, eu creio que isso daí, o mais importante é isso, mas traz outros fatores, né? A disciplina, como você mesmo disse, você tem que ser um cara disciplinado, porque ninguém fica bom quando ele tá motivado só. Porque a motivação a gente tá no primeiro dia, no segundo no máximo. Depois tem que ser perseverança, porque você vai estar cansado, você vai estar dolorido, você vai estar estressado por causa do trabalho, e você tem que continuar indo treinar. Como você mesmo diz, né? Eu sempre escuto você falar isso. O seu melhor treino é aquele dia que você não queria ir de jeito nenhum, que você estava detonado, estava dolorido, estava estressado. Esse é o seu melhor treino, que É. você vai sair de lá renovado e você vai ter aprendido mais. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a arte marcial ela traz isso pra gente, esse autocontrole, essa disciplina, né? E esse condicionamento físico também, que, pô, mente sã, corpo são, e uma coisa junta com a outra, né? Isso daí é muito importante. E isso eu senti, eu sei, como eu disse no começo, eu sempre trabalhei com a segurança, tanto na minha carreira policial militar como na minha carreira privada, e isso é uma coisa que eu sempre senti muita falta. E vocês mesmos já devem ter visto centenas de reportagem, onde que você vê um cara na rua trabalhando, armado, e ele se vê numa situação que a pessoa vem para cima dele e muitas vezes toma a arma do cara. Por quê? É. Porque o cotidiano do cara, hoje em dia mudou muito essa mentalidade, né? As forças policiais estão investindo um pouco também no treinamento, levando o jiu-jitsu para dentro dos quartéis, das tropas, para as tropas ter uma noção de como ela vai se defender sem usar letalidade. É. Porque maioria das vezes você não pode pegar a arma e efetuar o disparo. O disparo é o último recurso É. que o policial tem ou que o agente de segurança tem. É. Então, muitas vezes, como eu falei para vocês, é, que eu trabalho para o Grupo Emiliano, eu sou gestor de segurança do grupo, tem várias equipes, né, que trabalham para mim nesse grupo e eles estão lá no horário de folga deles, trabalhando civilmente. O cara tá fazendo a segurança armada, só que a intervenção armada é o último recurso. Muitas vezes vai chegar um cara alterado,
um cara drogado, um cara embriagado e vai pra cima do segurança. Ele vai ter que fazer essa contenção sem uso da arma e sem deixar o cara desarmar ele também. Então, e se o cara não tem uma noção de defesa pessoal? É tragédia que acontece. Por isso a gente vê Exatamente. tanta tragédia acontecendo, tanto Falta é, de falta de preparo. preparo. É. Então eu acho que a arte marcial é essencial na nossa vida profissional e pessoal, por isso, né? E vários outros fatores. Eu posso citar muita coisa aqui para você. Você sabe, eu passei um período mais difícil da minha vida, foi a perda da minha esposa, quando eu fiquei de luto, né? Fiquei 2 anos de luto. E se não fosse a arte marcial, se não fosse o jiu-jitsu, que já estava enraizado, eu acho que eu teria entrado numa depressão profunda, porque eu só conseguia sair de casa para ir treinar. Eu tinha vontade de ficar deitado o dia inteiro. Não queria levantar para fazer nada, não queria levantar para comer, nem nada. Mas como eu tinha o compromisso com você, o compromisso com o projeto, eu sabia que tinha crianças que iam lá, que precisavam ser treinadas, que a gente já tinha assumido um compromisso com eles, isso me motivava a sair daquela zona de depressão e isso ocupava minha mente e acabou, foi isso que me tirou da depressão e fez eu conseguir me recuperar rápido. E realmente o jiu-jitsu faz isso, né? O judô faz a arte marcial em geral, né? Porque na verdade você ganhou uma família, né? É, Essa é a realidade, né? Você, a gente, como eu disse até para você hoje, né? A gente, o meio que a gente anda, geralmente a gente eu falo 5% pela pesquisa que eu fiz, mas já escutei algumas pessoas falar que 50% das pessoas que estão ao seu redor. Por isso que você tem que andar com gente boa. Você tem que estar com pessoa que de repente sabe mais que você mesmo, né? Não ter inveja dessas pessoas, né? Porque você vai aprender com elas, né? É assim que deveria ser, né? E aqui eu até tenho uma pergunta aqui, né? De se existe algum momento, né? Dentro do tatame que tenha mudado a sua forma de pensar e tenha preparado você para uma situação difícil fora dele, né? Com certeza você até respondeu aí que foi esse, né? Esse luto que você passou, que inclusive a gente acabou até passando junto, porque estava ali junto com e certeza. dando força da melhor maneira possível, e Deus no controle sempre, É, né? é. E graças a Deus, né? Tudo nessa vida passa, né? Que não é fácil, não. Agora, inclusive você estava falando das forças táticas e tal, e em breve eu também vou falar sobre isso, que a gente vai estar trazendo para a nossa academia, né? A gente vai estar vai estar fazendo um seminário aí, estamos para marcar, inclusive vai ser para a força tática, inclusive você que vai estar vendo isso aí, né? É. Depois a gente fala um pouco sobre isso. E na sua visão, quais os valores aprendidos nas artes marciais? Como respeito, autocontrole, humildade, a resiliência, foram fundamentais na sua trajetória pessoal e profissional também, né? Com certeza. Com certeza, porque eu já tinha um pouco isso do meio militar, É. da Porque o disciplina, militar do já. respeito, né? Mas a arte Eu sempre marcial. falo sobre isso, sem É, te cortar, hum, eu sempre falo sobre isso, né? Antes todas as escolas fossem militares, o mundo não tava esse caos, que eu vejo assim, né? Não vou falar generalizando, mas a gente vê tanta coisa que falta o quê? Respeito, às vezes. Só isso. Respeito, né? Então vai lá, continua Então, lá. essa coisa do militarismo, né? Ela é muito forte, essa questão do respeito e da disciplina, né? Mas fora dos quartéis, né? No mundo civil normal, eu acho que quem faz esse papel realmente é a arte marcial. Porque fora a arte marcial, aonde que você vê um lugar que tenha tantas regras? Não tem. Porque, infelizmente, a sociedade ela caminhou para uma coisa de liberdade que se tornou libertinagem, né? Então, hoje em dia, numa escola, o professor não pode chamar a atenção do aluno, porque senão ele está ofendendo, né? Ficou uma coisa bem bagunçada. Mas as Tá academias, né? complicado, A né? arte marcial, o judô, principalmente, e o jiu-jitsu, que é a continuação do judô, a gente sabe disso, que uma arte vem da outra, né? É, É, são as duas a mesma coisa, só com regra diferente, né? As duas trazem essa disciplina muito forte, que é a coisa lá do Japão, do respeito, da disciplina, o é, respeito ao mais velho, o respeito ao mais graduado, o respeito à pessoa que tem mais experiência de tatame, né? E a disciplina, as regras, pô, a gente trabalha com criança, eu adoro trabalhar com criança, mas é legal que você vê que a criança chega pra gente sem base nenhuma. Ela não consegue entender o porquê que ela não pode deixar o chinelo dela jogado. Ela não consegue
O pai não consegue vestir a criança, não consegue colocar o kimono dela. A criança chega pra gente toda torta, com o kimono torto, não consegue dar um nó na faixa. Ou quando o pai dá um nó, vem aquele nó horrível que dá até medo. E a gente tem que ficar Eles ensinando entregam para esses presente às detalhes, vezes, né? né? É, Tó, parece um pacote de sensei. presente É, pra tó, gente, a criança. sensei, né? E é muito legal a gente trabalhar isso, porque a gente vê a É, transformação é no caráter satisfatório. das crianças. A criança precisa disso. Toda Precisa. criança precisa de disciplina para desenvolver uma personalidade boa. E a gente vê que a arte marcial ela é uma excelente ferramenta para isso. E do jeito que funciona para a criança, funciona para o adulto também. Com E a certeza. gente vê também, eu vejo nesse tempo que nós estamos juntos, nessa trajetória aí, quantos adultos também que chegaram cheios de problemas, cheios de depressão, saindo de crise de droga, e vieram pra gente cheio de problemas, e o cara não tinha disciplina nenhuma, chegava sujo para treinar, com unha grande, fedido porque não tinha tomado banho, e a Verdade. gente vai trabalhando o cara e falando, e ó, que tem que ter disciplina, a gente precisa ter, né, limpeza, o lugar tem que estar limpo, você tem que vir limpo, você tem que cortar suas unhas. É tudo, você tem que falar. Às vezes é constrangedor você ter que falar isso para um adulto, É, mas não deixa de ser uma escola. é, A escola de arte marcial é uma escola de vida. é. Eu acho que o nosso papel fundamental está sendo. Então, quando você fala para mim como isso impactou, cara, impacta de muito jeito. É. Na minha vida, eu já estava trazendo isso do militarismo, mas ele continuou e foi ótimo, porque eu encerrei a minha carreira como militar. Mas trago esses valores comigo e vou carregar, principalmente pelas artes marciais, para o resto da minha vida. Porque eu acho até que nas artes marciais esses valores são mais fortes até do que no militarismo. Porque é uma coisa que não é obrigado na arte marcial. No militarismo, não. Você está lá, você está sob o regulamento. Ou você faz, Ou ou você tá vai ser fora. punido e vai Ou ser tá preso. fora, Porque lá é punição com detenção. No arte marcial, não. O cara vem porque ele quer fazer, porque ele quer conquistar, né, uma trajetória, ele quer crescer na arte marcial. Ele paga para treinar e se submete às regras, que vai fazer bem para ele, porque ele vai ser um cara mais aciado, ele vai ser um cara mais respeitador, ele vai ser uma pessoa mais disciplinada, entendeu? Tem tudo Você isso. fez eu lembrar de um negócio aí que eu comecei a ter dar risada que um amigo meu falou assim pra mim, né? Pô, comecei a treinar tal, só que era boxe, né? Aí falou que foi a primeira vez tal e tomou tomou um pau, velho. Aí ele falou, o quê? Que eu vou ficar pagando pra apanhar? Vou nada, mano. Aí eu falei, bom, mas é mais ou menos isso, né? É, Você tem que gostar mesmo, mas é bem interessante isso que você falou, porque o cara paga, aí o cara fala, "Não, mas você tá pagando para ir apanhar, cara, né? Mas não é assim, né? A gente brinca falando de apanhar, mas é aí que tá o seu desafio e o seu aprendizado. E as academias mudaram muito, né? Na verdade, a gente, né, no nosso outro podcast, a gente falou sobre isso. E até o próprio professor, que era de jiu-jitsu, ele falou assim, né? Falou, olha, a gente sempre é sempre a mesma conversa, o mesmo, não sei se eu vou falar, o debate. Não é um debate. Ah, judô ou jiu-jitsu? Ah, não, não. O judô, ele é mais difícil de aprender. Você leva mais tempo? Com certeza. com Você está certeza. treinando é Com assim. certeza, é mais É, a difícil. gente escutou aí o Canto falando esses dias, o É. Flávio Canto, e tem tudo a ver. É, você vai demorar a fazer um ultimata bem feito aí uns 4, 5 anos. É. Vai fazer quantas repetições de Uchikomi para poder pegar mesmo o golpe? O jiu-jitsu não, né? E não é desmerecendo. O jiu-jitsu é mais tranquilo, entre aspas, nesse sentido, né? Mesmo assim, tem que fazer muita repetição também. É. Por quê? Mas aí o judô, porque o judô também faz chão. O judô já é neuazá. É. Tatiwazá em pé, neuazá chão. Então já faz os dois, né? E aí, aí entra o quê? As regras, que nem a gente falou, né? Mas disciplina. A disciplina sim, veio. Aí a gente vai lá para a década de 80, né? Poxa, mas mudou o jiu-jitsu, pô, era briga na rua, não sei o quê. Tá, mas mudou muito hoje e realmente o jiu-jitsu está de parabéns, judô também, e tudo se trata de seres humanos. O professor, eu conheço um monte de professor de jiu-jitsu, cara, os caras seguem ali a risca mesmo,
para você se graduar, você tem que saber fazer, É. né? Que nem lá você sabe, eu dou exame pro cara fazer. Se não fizer, meu, desculpa, cara. Não adianta você querer falar, sou faixa tal, né? Tá bom. Eu não vou competir, beleza? Porque existem os dois tipos, né? O competidor, o cara que é pra saúde e tal, mas você tem que saber. Aí você tá lá de faixa roxa, você é faixa roxa de jiu-jitsu, 4º grau, pô, já tá quase na marrom. Aí uma criança vem lá e te questiona, e te pergunta, você não sabe explicar? Não Não pode. sabe nem o que tem que saber, né? Né? E aí vamos morrer aprendendo. Né? Eu aprendi outro dia lá, isso aqui. O que é isso aqui? O que parece mais com a letra E? Então, esse aqui, E de esquerda. Olha o que o moleque falou. E eu tava explicando, porque eu sempre falo, vai pegar faixa preta no judô? Kotsuke, né? Nei, aí vamos lá, levantou. Perna direita, perna esquerda. Aí a criançada levanta a direita e fala a outra direita, a outra esquerda, né? Mas só existe uma esquerda, né? Brincando. E aí o menino falou: "Ah, não, sensei. O menino tem 10 anos". Eu falei para ele hoje, falei: "Ah, eu falo para todo mundo de você, porque eu com a idade que eu tô, nunca tinha visto isso. Sensei, é fácil para aprender, só fazer assim, ó. Lógico que a criança tem que saber ler, né, pessoal? Porque aí ela vai entender, qual que parece mais com a letra E? Essa aqui, então, essa é a mão esquerda. É super interessante. Então a gente tem que ser sempre humilde, simples, para poder aprender. Porque se você é arrogante, prepotente e lá vai um monte de, que eu não vou falar que é elogio, você não vai aprender. Porque se passar na minha mão, eu já tive já. O cara foi pego 10 vezes naquela posição. E aí ficou bravo. E aí eu olhei, um menino, olhei, virou as costas de novo. Falei, vou pegar de novo. Aí eu fiquei assim, falei assim, senta aí. Não, não, vamos, vamos. Eu falei, eu vou pegar de novo. Já tinha pego umas 10 vezes, né? Eu falei, não, senta aí, eu vou te ensinar. Falei pra ele, mesmo que você não queira, eu vou te ensinar, porque, né? Por causa do pai do cara. Aí eu ensinei. Mas assim, né? Não devia ter ensinado, devia. Porque aí não aprende. Por quê? Porque é arrogante, É o que a gente tava porque é falando, né? prepotente. Não pode. A gente, já fica a dica. Meu, você tem que ser humilde, cara. Meu, putz, me pegou 10 vezes. Não interessa que eu sou faixa preta. Me pegou 10, me pegou. Meu, me fala como que você tá fazendo, cara, porque quantas vezes você vai me pegar? Me explica aí. O que que tem isso aí? Né? Aí, é que nem nós estávamos falando de treino. Você vai chegar em casa, hoje eu ganhei no treino. Como Ganhou assim? nada. É. Tá errado No a treino, mentalidade. no treino, todo mundo Todo mundo ganha, ganha, isso aí. né? Aí eu vou lá, já falei, sempre vou falar. Falei e sempre vou falar. Eu machuco meu parceiro de treino. Aí amanhã ele não vem, eu vou treinar com quem? Se eu sair machucando todo mundo, aí chega um dia eu não vou ter ninguém para treinar. Já era, né? Então, é isso. Realmente nos ensina muito. E eu a cada dia eu aprendo mais. E eu vou morrer aprendendo. Eu acho que um dos valores mais fortes é a humildade, né? Foi o que você falou, é a humildade, porque É, você aprende mesmo. E outro dia eu até estava vendo uma entrevista de um faixa preta, bem conhecido aí, e ele comentou isso daí, que tem faixa branca que tem mentalidade de faixa preta, e tem faixa preta que infelizmente não tem mentalidade ainda, certo? Ou, a maioria das vezes não é o faixa preta, né? É um faixa roxo, faixa marrom, que está passando os limites. Então, ele deu um exemplo que eu achei muito legal, que, poxa, você sabe já. Você pegou o cara no armlock, você não precisa levar o braço do cara embora. Você é, pode parar e continuar a outra posição. Pode é, parar. Pra quê? Porque não é um campeonato, é um treino. é. Você lembra de uma situação, isso foi de 9 anos até, que um amigo nosso, aí eu peguei, falei, pegou. Eu falei, Sim. pegou. Aí eu vi que, falei, vai. Aí eu vi que ia Você estralar, contou. eu segurei, aí eu soltei. Mas eu falei, meu, estralou. Machucou. Aí o cara veio aí eu soltei, o cara veio pra cima, eu me defendi e tal. Eu falei, meu, você não sentiu o braço? Que aí eu inverti de novo, segurei, o cara, não, não, sensei. Não, sensei, tá tranquilo. Eu falei, você não sentiu, cara? Eu falei, meu, pegou seu braço. Não, não.
lógico, corpo quente, não sei o quê, né? O que aconteceu? Aí eu falei, meu, machucou teu braço, cara. Falei, meu, quando pegar, você tem que bater, né? Ensinando. O que aconteceu? O cara, né? Ele vai saber quem é, mas o cara era meu vizinho, lembra? O que aconteceu no outro dia? Tipóia no braço. Tipóia. Pô, sensei. Pô, eu falei, eu não te falei, Ué, eu meu. falei pra você, um dos Mas o valores rapaz melhores é a não teve humildade, né? culpa. É, É, não, mas então. É, mas estava tava aprendendo. aprendendo. É, estava Isso aprendendo, aí. mas teve o quê? Um pouquinho de. Não, o ego falou mais alto, né? Não, não. Levou pro coração, não Achou queria que falar que tava. perdeu. Não adianta. Porque, meu, pegou, enroscou até nós, meu. Não tem essa. Pegou, cara, pegou, Não, bate. é o que a gente vê bastante na academia, nos treinos, e você sempre fala, os leões de treino. Tem cara que tá treinando e o cara não tem humildade. Ele acha que ele tem que ganhar de todo mundo, que É, senão ele não vai para casa é, bem. E esse cara machuca os outros, esse cara se machuca, é. né? Então, É diferente. A gente tem que ter uma mentalidade, que nem você fala, de ser humilde, saber ensinar e aprender com os outros também. é. Então, eu tô treinando com um cara Não, que sabe mais do que eu, ele pode ser até menos graduado do que eu. Eu vou, ele me pegou, eu vou de novo. Ele me pegou de novo, eu falo, como que você tá fazendo isso daí? e é. tal? Eu vou perguntar. Falou, caramba, meu, como é É, que é? Deixa eu ver. é isso aí. Porque você ensina o caminho, né? E às vezes o cara sabe, ele sabe o caminho, aqui você ensinou, ó, você consegue chegar assim. O movimento é esse, você vai chegar nas costas assim. Legal. Só que aí o cara entende, só que pro biotipo dele ele faz de uma outra maneira, mas ele chega também. E é isso que faz a diferença, principalmente no jiu-jitsu, né? Mas enfim, né? A gente sabe que é assim e pelo menos na nossa academia, podemos dizer assim, a gente tem a nossa metodologia, a gente vai ensinando. Isso aí. E eu sempre digo o quê? É fácil você ser uma pessoa ruim, é fácil de ser. Fazer o mal é muito fácil fazer É. isso. Eu quero ver você ser uma pessoa boa. Ah, é fácil ser bonzinho, ser não sei o quê. Ah, é? Vai lá então, Jesus dá a outra face. É. Isso não é fácil. É disso que Jesus estava falando. Dá a outra face. No treino é a mesma coisa, dá a outra face. Quero ver. Você dá a outra face. É nessa hora que vem o quê? O ego. É. Então, pô, ah, não, mas eu vou deixar. Não, não é deixar. É treinar duro, forte, sem ser maldoso. Aí o outro vem na maldade. Pô, não faz isso. Porque fazer maldade é fácil. É. É disso que eu tô querendo dizer, para ficar claro, né? É. Então treina direito, obedece os professores, os caras sabem o que tá falando, né? Então é isso, Marcão. Agora me fala uma coisa. Agora eu vou te perguntar aqui sobre a polícia, a segurança, experiência profissional, né? O que motivou você, a sua entrada, tá? Ah, a sua entrada na polícia, na verdade, quando Quando eu comecei eu até falei, né? você falou É. que Meu pai tinha sido seu da aeronáutica, pai, meu avô tinha sido policial, então eu já então, tinha isso aí já desde pequeno. motivou, já É. teve vontade e entrou, né? Aí, quais foram os principais desafios seu que você encontrou durante sua atuação policial e essas experiências, né, que te ensinaram sobre comportamento humano e situação de risco? Quais foram os seus principais desafios nisso, né? Porque assim, a gente sabe, né? Eu falo direto isso, meu policial hoje, né? A gente conhece, e inclusive a gente conhece vários que treinam com a gente. Pô, tem um aí que cresceu comigo, né, meu Binhão. E aí a gente está sempre orando pela vida de todos vocês aí, né? De todos, porque se o cara sai de manhã É. e deve ver cada coisa na rua, né, cara? E como que é isso, né, cara? Então, a carreira policial, né? Ela é desafiadora porque todo dia você sai de casa, você nunca sabe o que você vai enfrentar, mas todo dia você vai enfrentar muita coisa ruim. Porque ninguém chama a polícia porque tá tendo um churrasco, né? Pois é, Todo mundo quando chama a polícia é porque a crise já está instalada. Alguém está agredindo alguém, alguém está morrendo, alguém foi atropelado, alguém está de refém, alguém foi roubado. É só desgraça. Então o policial ele sempre vai para uma situação de crise, né? Mas assim, durante a minha carreira policial eu fiz muitos cursos, fui bem preparado para isso, mas acho que o maior desafio para mim é que foram nos tempos modernos, né? Quando eu já estava próximo do final da minha carreira, porque eu entrei em 89.
Então eu ainda peguei o resquício da polícia que era de uma era militar mesmo. Então, antigamente, todo mundo respeitava a polícia. Quando eu entrei na polícia, eu tinha 59 quilos. Eu era um fiapo de gente, né? Com a cinquenta cara e de nove cara, quilos, lutava no é, ligeiro. cara de menino, com o rosto cheio de espinha, e saía na rua sozinho, de viatura, e todo mundo respeitava, porque naquela época todo mundo respeitava a polícia. A sociedade foi ficando mais moderna e o pessoal foi ficando desafiador. Então começou a ficar mais difícil, porque daí, nas ocorrências, acontecia muito da população vir para cima da polícia. Desafiar a polícia, não respeitar, querer confronto, Então, falta de querer sair na respeito. mão com a polícia. Isso daí, eu presenciei muitas ocorrências dessa e tive ocorrência que os caras vieram para cima de mim. E como eu disse no começo, né? Se você não está preparado, você vai ter que usar a arma letal, que não é o que a gente quer, o que não é o que a sociedade quer, que o policial saia atirando, né? Então, o grande desafio sempre foi esse, e por isso que eu vi a necessidade de começar a praticar arte marcial, né? Eu tive sorte, quando eu fui fazer o curso de sargento, tinha um capitão que ele implantou isso no curso de sargento, que era dar aula de defesa pessoal. Então eu comecei a Precisa, ter meu né? primeiro contato lá naquela época, né? E daí isso foi ficando enraizado em mim, eu sempre fui procurando. Aí fui pro pelotão de força tática, tinha. Isso em 89. Isso começou lá em 89, Começou lá em mas 89. é. Tá vendo? Ó? aí- E aí muita gente acha, que não conhece, acha que o cara começou a treinar ontem, Cara, eu né? comecei a tentar há muito Não, tempo, mas né? então, mas é assim Eu mesmo. tive os primeiros contatos lá em É, 89, então, mas teve depois, contato. É depois isso em aí. 98, quando eu fui pro curso de sargento, daí tinha esse capitão lá que era especialista em defesa pessoal e instruía a gente, então saí de lá um pouco mais capacitado. Depois fui para a Força Tática, e na Força Tática tinha os caras que já eram do jiu-jitsu, então eles davam Sempre treinamento, tem, né? eles davam treinamento para o resto da tropa ali dentro do quartel, nas nossas instruções de educação física, então já era uma tropa mais preparada, mas eu via que tinha essa necessidade, né? E a questão do cara não ter o físico avantajado, né? Que foi inclusive o que motivou o Hélio Gracie a começar Exatamente. essa técnica, né? Jigoro Kano, foi Isso por daí isso que os caras começaram a treinar e isso estudar daí o que judô, o realmente jiu-jitsu, é isso aí. isso aí que realmente me motivou, porque eu nunca fui um cara de físico avantajado. Hoje em dia eu sou forte comparado com como que eu era quando eu era militar. Quando eu acabei minha carreira militar, que eu comecei a ter mais tempo para me cuidar e comecei a me dedicar mais ao esporte, né? Foi logo quando eu te conheci, e aí a gente já tem essa jornada aí faz 7 anos juntos, né? Aí sim, você desenvolve um pouco mais, você cuida mais da saúde, você treina quase todo dia, que nem você mesmo disse, né? Eu tô com 56 anos e eu consigo treinar, eu e você, né? Praticamente todo dia a gente treina, que é coisa que muito cara novo não consegue fazer. Graças a Deus a gente ainda tem, e agora vamos ter mais, porque agora nós estamos com a nossa academia e o projeto é treinar todos os dias e colocar a gente sempre para treinar e para dar aula pra gente lá também. É isso Esse é o aí. plano. Esse é o Agora é plano. só seguir o plano. Esse é o projeto, é isso aí. É. Aí me fala uma coisa, houve alguma ocorrência, sem você expor, que, que teve que um preparo emocional, que mexeu com o teu emocional assim, nesse tempo que você ficou, na militar, que, que você teve que ter um autocontrole ali, que nem você falou que teve uma vez aí que vieram pra cima, tal, com certeza você teve que ter um psicológico e tudo mais. Então, Como é que foi? teve Mas muito, sem expor, né? é claro, né? Teve muitas ocorrências, né? Muitas, É, muitas. então, As mas ocorrências, as uma que de ocorrências, repente é, sempre teve uma que você fala, meu, essa foi tensa, né, é, meu? Essa foi tem muita, né? sem, Muita sem ocorrência, expor. né? Mas assim, as ocorrências com reféns sempre são as mais difíceis. E para mim mesmo, as mais difíceis mesmo era a ocorrência quando tinha violência contra a criança. E daí você tem que ter um autocontrole fora do comum para você não querer fazer justiça com as próprias mãos, porque daí você está indo contra o que a sociedade quer, contra o que a lei É, permite, porque né? aí você quer fazer Então, justiça. entendeu? Porque o ser humano é Você assim, né? sente essa É, vontade, mas fala, não mais ou menos assim, dá. Deus, por amor ao Senhor, eu não vou fazer. A gente tem que agir sempre com a razão, não com o coração, né? O seu Senão coração, você sai. você perde a cabeça, principalmente que a gente que é pai, né? Eu Eu, tenho eu duas posso filhas, né? imaginar. Então aí você imagina, você com duas filhas pequenas em casa, você ia atender uma ocorrência e você pega uma criança desfalecida que foi violentada no braço. Meu Deus. Cara, quando você encontra o cara que fez, Você se você não tiver um autocontrole muito, é, muito grande, você vai fazer besteira e depois você vai ter faz. que pagar por aquilo. É, Porque todo mundo nesse mundo pode fazer o que quiser. Só que depois vão ter as consequências, né? é. Então, nesse lado também, a gente voltando para a arte marcial, cara, faz toda a diferença. O cara que trabalha com situação de risco,
que é praticante de arte marcial, o autocontrole dele é muito maior do que qualquer outra pessoa. Então ele vai conseguir controlar suas emoções na hora e agir com a razão e ter o sangue frio, né, vamos dizer assim, popularmente falando, para tomar a decisão certa. Eu acho que esse é a maior O ferramenta que a arte marcial dá pra diferencial, né? gente. Essa é a maior ferramenta que a arte marcial dá pra gente, e principalmente o jiu-jitsu, né? Mais uma vez voltando, né? Você aprende a pensar no sufoco, no desespero. Eu escuto o Rafa falar muito isso. Sem ser Rafael, um abraço. Rafito, Rafinha, gosta de pegar a faixa, né? De lutar, dar a laçada com a faixa lá. O Rafinha sempre fala, é achar um conforto no desconforto. Como assim, meu? Mas é disso que o Marcão tá É falando. isso aí mesmo. Como a gente usa o termo de respirar com canudinha, né? Que o cara tá lá de 150 quilos fazendo 100 quilos, É. que é a posição do jiu-jitsu 100 quilos. Pô, o cara tem 150, então ele tá fazendo 300 quilos. Não é a posição dos 100 quilos, é a posição dos 300 quilos. Que tem até um vídeo que o cara fala, o cara fala assim, sai daí, meu. Já viu, não? O cara é enorme, cara. O cara deve ter o quê? Uns 60 quilos, o cara que tá embaixo, o cara, eu acho que só mexe o olho, assim. Vai, meu, tá fácil, sai daí. Então, assim, realmente faz a diferença mesmo. E É. a gente, eu vou te falar, cara, para quem não faz, meu aconselho a fazer, é colocar os seus filhos para treinar, porque ele já vai criando uma autodefesa, né? É. Memória muscular desde pequeno para tudo, né, meu? Para tudo, para dentro e para fora do tatame. E aqui, né? A outra pergunta já vem de encontro, mas já respondendo já, né? Situação de agressividade, de pressão, é tudo isso, né? É. É Não, eu exatamente isso. lembrei de uma coisa agora, falar rapidinho. Você Ah, falou de não, mas ocorrência, imagina, tal, de pode coisa, falar. e falando, voltando para a luta, né? Como é importante a gente treinar. E tem muita gente que tem medo de judô, por quê? Por causa das quedas. Cara, mas a A melhor coisa que maioria do existe, pessoal do jiu-jitsu fala sobre a isso, melhor né? coisa que existe no judô é você aprender a cair. Porque na sua vida real, se você treina judô, você não vai se machucar nunca. Aí quando a gente tava conversando aqui, eu lembrei de uma ocorrência. Teve uma ocorrência quando eu tava na Força Tática que a gente tinha que pegar uns bandidos. E a gente sabia que eles estavam homiziados num cortiço. E sabe essa favelinha com corticinho, que Ah, tem um monte de escadinha que sobe e desce? E é sei. aquelas escadas que fica com lodo. Porque Sei, sei, sei. entendeu? E a gente tava de Porque não bate madrugada, sol e né? tal, e É aí uma fica. madrugada de garoa de São Nossa. Paulo, tudo liso, a gente no escuro com as lanterninhas, né? Arma na E mão, tudo fazendo a transição dentro do do corpo. cortiço. Ah, Quando eu fui descer uma escadinha assim no meio da viela, a escadinha devia ter uns 12 degraus. Eu escorreguei no primeiro. Quando eu pisei no minha bota no lodo, já minhas pernas subiu. Eu bati as costas e bati a mão no chão, rolei e caí em pé, com a arma na mão e não disparei. Aí os caras, mano, o que que é isso? O cara é ninja. Não sei o que. Eu falei, não, meu, sou ninja não. Graças a Deus, a gente faz os treinos de queda. Porque senão eu tinha me arrebentado todo aqui. Mas o reflexo saiu no automático. então, a Na hora que memória. eu escorreguei, eu bati a mão e rolei. É isso. Foi que nem você falou uma vez, que você tropeçou, rolou lá no É isso. trabalho, caiu, bateu a mão e levantou, e os É. caras falaram, meu, você não se quebrou todo? O que Não, que você fez? porque... Então, Memória muscular. memória muscular. Quando a gente treina, cara, isso serve para todas as situações da nossa vida. É o É lá famoso. no trabalho, eu tive um conhecido lá, meu, que uma pessoa já de idade também, que uma situação bem corriqueira, tava andando na calçada, né, com a carteira na mão, sabe esses antigos que carrega a carteira? Sei. Tropeçou, segurou a carteira e caiu de cara no chão. Quebrou os dois dentes. Ficou Então, todo machucado. Mas por quê? Porque nunca treinou uma queda. Se fosse uma pessoa que praticasse judô, jiu-jitsu, alguma coisa assim, teria conseguido colocar a mão, não teria se fazer o machucado, Maioqueme, o entendeu? Maioqueme, Então, ou ia rolar, isso alguma é para coisa. qualquer pessoa. Quando a gente fala da arte marcial, é para o idoso, é para criança, é para o cara de meia idade, e ele não precisa treinar para ser campeão, ele não precisa treinar para competir, Exatamente. ele precisa treinar para quando ele estiver andando, ele não tropeçar na calçada e Para não quebrar a ter, cara. para Para viver, isso, né? para viver bem. É isso aí. Agora vamos lá. Agora nós vou te perguntar sobre a defesa pessoal nas empresas de segurança, né?
Inclusive, eu já até participei de alguma coisa assim lá no Emiliano, né? É. É bem bacana, inclusive, lá, né? No seu cliente lá, né? E me fala, né? Você como CEO na NR2, qual a importância, né, da defesa pessoal? Estamos o tempo todo falando aqui, né? Na formação dos profissionais que atuam na segurança privada lá. É. O que que você tem para me Então, isso é falar? essencial, né? É, O nicho de trabalho meu, da minha empresa, são segurança VIP mesmo. Entendeu? Então, segurança de autoridades, segurança de até patrimonial, mas de locais específicos onde está esse público a mais, né? Um dos meus maiores clientes é a Rede Emiliano, que é um hotel boutique, hotel de luxo, recebe autoridades e celebridades do país, internacionais e tal. Então, são esses tipos de pessoas que precisam da escolta pessoal. Pessoas precisam andar em blindado, precisam ter um segurança particular para andar com ela, porque elas são alvos de ataque constantemente, né? Então, para a minha empresa, para os profissionais que eu contrato, é essencial. Então, eu sempre procuro o cara que ele tenha no currículo dele já a experiência, né, da segurança privada e pública, e também um cara que pratique alguma arte marcial. Isso para mim é fator essencial para eu contratar o cara. Porque o cara precisa saber como ele vai se defender, como ele vai imobilizar alguém e como ele vai proteger o cliente dele. Porque quando você está fazendo uma segurança VIP, vamos dizer assim, você é o escudo entre o perigo e o seu cliente. Você vai ter que proteger ele com a tua vida. Nem que seja, se alguém vier atirar, você vai ter que entrar na frente, tomar o tiro, vai ter que tomar a facada. De preferência não, né? De preferência você sim, vai eu identificar o entendi. perigo antes e vai imobilizar o cara. Mas para isso você tem que ser um cara que pratica alguma coisa. Porque se eu pego um cara que é expert em tiro, o cara é muito bom em tiro, mas ele não pratica defesa pessoal nenhuma, para mim esse cara não serve. Porque eu não quero o cara que esteja pronto só para atirar. Porque para mim, o tiro, né? A letalidade é o último recurso. É quando esgotou todos os outros, né? Primeira coisa que você tem que ter, o profissional da área de segurança privada, é a capacidade de fazer a contenção com o uso mínimo de força possível. Entendeu? Mínimo de letalidade. Então você vai usar suas mãos, você vai usar um bastão, é isso aí que você vai usar. Ou dependendo da situação, até um spray de pimenta. Mas Entendi. na maioria das vezes é isso. O cara tem que saber se diferenciar. Ele está protegendo uma autoridade. E o cara, vamos citar o exemplo aí que nós tivemos na nossa história do nosso país recente, né? O presidente Bolsonaro estava no comício lá e tomou uma É, facada. Ele tinha equipe de segurança. Os caras teve uma falha em algum lugar ali é. para conseguir chegar um cara com uma faca e espetar ele. Então, faca é uma das coisas mais perigosas que tem. Faca Inclusive é. no seu treinamento que eu já te levei lá, porque eu tento trazer essa mentalidade não só para minha equipe operacional, minha equipe de segurança, né? Eu tento levar essa mentalidade para as empresas que eu cuido também. Então, lá nessa rede, Emiliano, eles aderiram a essa mentalidade de trazer uma instrução de defesa pessoal básica para as mulheres, que tem 90% do público de funcionários são mulheres. E a gente sabe que as mulheres são alvo fácil, né? Se não tiver o um mínimo de noção de defesa pessoal em virtude da complexidade física mesmo. É. E várias vezes em oportunidades que eles separam tempo para dar essa instrução pessoal, eu tenho chamado você lá e você tem ido aplicar esse tipo de treinamento lá e tem sido sucesso. Você vê o feedback das pessoas, o Sim. pessoal fica apaixonado, já quer procurar uma academia para começar a treinar. Então, eu acho que é isso aí, é essencial para minha equipe e não só para minha equipe. Eu tento levar essa mentalidade para as pessoas que eu presto serviço, para minha família, para o meio que eu vivo, pessoal da igreja, para todo mundo, eu tento multiplicar essa mentalidade. E agora nós vamos fazer isso através da nossa academia também. Ah, Que, sim. como eu disse para você, e como você tem essa mesma visão que eu, a gente pretende, né, implantar essa mentalidade da defesa pessoal para a mulher, para a criança, para o adolescente, né? Todo mundo Sim. ter como a noção mínima de sair do perigo. De sair do perigo. É isso Você aí. falou tudo, porque não se trata de reagir, e sim de se defender, de sair Sair do do perigo, perigo, isso né? aí. E tem dado certo, né? A gente já tem passado algumas coisinhas aqui, são algumas aulas específicas, né? Se É. alguém, né, quiser, tiver interessado, só procura no link abaixo aí, que vocês vão estar vendo aí na descrição, tá? NR2, Segurança Executiva, com o Marcos, tá? Que é o CEO da empresa. A gente tem o nosso e-book também, que foi lançado
há algum tempo aí, não faz muito tempo, que fala sobre o poder da defesa pessoal no judô, usando o judô e o jiu-jitsu para mulheres, crianças, idosos. É um trabalho muito bem feito, uma trajetória nossa aí, de um legado aí que o meu pai deixou para mim. E tá gravado com meu filho, inclusive, bem bacana mesmo. Mostra situações de rua, como se portar na rua, né, Marcos? Porque o lance da defesa pessoal não é, é saber lutar, é saber ter a visão panorâmica do que está acontecendo, né? Que você previne um ataque, você consegue ter uma visualização do que pode ser, que vai acontecer e você já sai fora. Então esse e-book bem bacana, dá uma olhada lá, clica no link abaixo e depois procura lá saber. E nós estamos também com outro trabalho aí feminino, é o poder da defesa feminina, é isso, Dalton? Defesa pessoal. É, o poder da feminino na defesa pessoal. Tá quase pronto também. Logo a gente vai subir para as plataformas. E a gente também tem o Atro 360. É um sistema integrado que ele é focado em todos os esportes. Ele é, a gente consegue mapear o atleta. Eu estava até falando esses dias aí. Logo o Dalton também vai estar postando aí alguns cortes sobre a nossa academia. A nossa academia hoje, para a gente pegar um atleta lá, né? Ah, sensei, a gente estava falando lá, né, Dalton? Ah, sensei, pô, o cara do judô, pô, sensei, eu queria aprender melhor meu neoazá para quem compete ou também para quem não compete. Na nossa academia, Coatros 360, a gente consegue mapear o seu treino, ver que nível você tá. Isso não é achismo, chega disso, né? De eu olhar, eu tenho feeling. Eu também tenho feeling. Mas contra dados e fatos não há argumentos. Então, com dados e fatos, eu consigo ver qual é o seu nível mesmo, mostrar para você, ver seu KPI aqui, ó, que é um indicador. Pô, legal. E aí a gente vai fazer uma entrevista ali com você, vou ver seu treino, porque a gente tem feeling, mas a gente vai também coletar esses dados, vai te mostrar onde você está, e aí vamos falar, agora nós vamos montar um treino em cima da sua idade, de tudo, em cima com esse sistema aqui, o Atos 360. Aí sim a gente vai voltar a conversar, vamos montar o treino, e aí sim a gente vai, ó, onde você quer chegar? Você quer vir aqui, ali, e aí a gente consegue melhorar a sua performance. Para o judô, para o jiu-jitsu, a mesma pegada, tá? Muay Thai, mesma pegada. E para você que quer saúde, mesma coisa também, tá? Ah, eu preciso melhorar minha qualidade de vida, pô, eu tô, né? O Marcão mesmo faz isso. É, esse aqui é um case meu. Ele treina porque ele quer uma alta performance. Então, ele vai lá, a gente já mapeou, Marcão, vamos, montei o treino, tá treinando, faz os treinos alternativos dele lá e já tá aí há alguns anos até já, mais ou menos um aninho por aí, né? Um aninho, dois, sei lá. É. Então, assim, tem dado resultado, mas sem dados e fatos não dá para a gente fazer. Então, o Atos 360, que é o sistema integrado, faz gestão de academia também, ele faz um monte de coisa. Clica no link abaixo, que aí você vai entender melhor, tá bom? É, então tá dado o recado aí. Agora vamos lá, Marcão, voltando aqui para nós aqui, Hum. como uma empresa pode preparar os seus profissionais para agir com eficiência e ao mesmo tempo evitar um desnecessário ou um desproporcional da força, né? A pergunta é assim, com a defesa pessoal, aqui está falando do quê? A pergunta é de técnica É. mesmo, né? Que é aquilo que às vezes a gente faz quando você fala, ô, sensei, vamos lá, vamos dar um treino. Só que, lógico, ali é um treino básico para as pessoas de alguma coisa, porque esse treino técnico aqui, como é que você enxerga isso? Pra gente estar. Como é que você passa isso pro seu pessoal? Então.
Esse treino ele é essencial, né? E quando a gente faz um evento assim, de vez em esporádico, né? Você tá, na verdade, dando um gatilho para as pessoas, né? Para elas poderem procurar uma constância, né? Porque na verdade, para o pessoal tá, para o funcionário estar preparado, ele vai ter que ter constância. Não adianta ele fazer um treino a cada 6 meses. É, Porque daí ele vai isso ter aí. uma noção muito superficial de uma coisa que a hora que ele tentar fazer, provavelmente ele vai se machucar. Porque É, ele não tem nem preparo físico para aquilo, né? Então a gente sabe que você ensina, ó, se o cara vier te agarrar e te dar um mata-leão, você tem um meio de sair disso. E a gente ensina para a pessoa. Só que se a pessoa é uma pessoa sedentária, que nunca mais vai praticar nada e não vai fazer nada, quando ela tentar sair dessa se situação, desvencilhar. desvencilhar, ela vai se machucar, porque ela não vai É, conseguir. Entendeu? Então, na verdade, essa pergunta, ela se resume a você dá, mostra que existe ferramenta e a pessoa vai ter que procurar e se colocar na vida dela como uma constância, se ela é, quiser realmente estar preparada. exatamente. Então, isso daí tem que ter uma mentalidade que, hoje em dia, graças a Deus, está mudando bastante e as empresas estão investindo nisso. As É, empresas estão procurando dar um preparo, estão incentivando. Esse Gympass mesmo é uma ferramenta que as empresas têm usado, né, exatamente. É. para poder motivar os funcionários a procurar, né, atividade física. Eu acho que isso daí é um grande passo já na E nossa isso sociedade. então, isso você como empresa, né? Eu vejo que você faz lá, por quê? Porque é bom para a saúde mesmo mental da Claro. pessoa, né? É, é o que a gente estava conversando, né? A arte marcial, ela traz uma melhoria física, mental e emocional, É, né? então, e infelizmente esses dias a gente viu uma tragédia aí, né? Na empresa aí, numa empresa aí, muito conhecida aí, que problema, né, de um atacou o outro, bullying, É. né? Notícia aí de bullying, bullying adulto, e aí, pô, total descontrole, perdeu a cabeça e ceifou vidas e tudo mais. Então você vê, a empresa é difícil, e às vezes até a empresa até também até investe nisso, né? Essa empresa provavelmente deve até fazer isso também, mas enfim, foi uma fatalidade, a gente até lamenta muito por isso, mas Mas às vezes a gente vê notícia boa também, né? A gente tem esse caso recente daquela moça lá, a Jéssica, que foi sim, atacada, e isso como ela tinha um preparo já de artes marciais, tinha feito se jiu-jitsu, ela desvencilhou, conseguiu travar o cara com as pernas dela, até ela conseguir pensar, né? E conseguir se desvencilhar e correr. Então, se ela não tivesse aquele preparo mínimo que ela mesma falou em entrevista, né? Que ela tinha das artes marciais, com certeza ela tinha sido uma vítima fatal, e tinha sido sim, mais um número na estatística de feminicídio. verdade. É, então, e falando aqui, ó, sobre defesa pessoal para a sociedade, né? A gente acabou de falar do e-book aí, falamos de outro trabalho que a gente está fazendo e agora também falando da nossa academia, lógico, não podemos deixar de falar, Com certeza. sobre o público feminino, né? Para montar os treinos lá. E aqui a pergunta é sobre, né, a empresa que trabalha com você como CEO, né? Para o cotidiano, né? Os primeiros. Quais são os primeiros conhecimentos da defesa pessoal que podem ajudar a prevenir uma situação de perigo no cotidiano, né? Isso aí é uma pergunta que eu mesmo posso responder, né? Sim, com certeza, né? Você é o cara que Eu dá esse fazendo a treinamento, pergunta né? para você, né? Você tá Quando eu vim dando. aqui, para essas perguntas aqui, eu que tenho que responder, pô, né? Para quem tá vendo aí, é bom a gente deixar claro uma coisa, né? Eu sou seu aluno, pô. Então eu Então, tô aqui falando a parte de empresário, a na parte de experiência verdade, na força assim, né? pública, A tudo, gente aqui, mas ó, as perguntas aqui, né, para nós, né, Marcão? é, Aqui, o básico é assim, né? É sempre você manter uma distância segura, né? É isso que a gente sempre fala. é, Eu sempre passo isso, né? A gente chama de CEP, né? Controle Espaço, né? Pessoal. CEP, controle de espaço é pessoal. isso aí. Para uma pessoa que você não conhece, Você não pode deixar se você aproximar muito. então você usa a sua envergadura, que é o seu tamanho. Você sempre, né? Não quero, sempre com a mão aberta, não quero, né? Não quero, né? Não quero briga, tal. Sempre mostrando, porque hoje todo mundo tem uma câmera, que se você fecha a mão, porque o cara queria brigar. Ou a mulher a mesma coisa, né? Para vocês mulheres é assim, não conhece, não tem papo, né? É, Então, meu, viu que é aqui para manter a distância, por quê? Para não tomar soco, não é. tomar uma cabeçada.
a pessoa vem com a mãozinha, né? Esse negócio de pôr a mão para trás, não, não sei o que, isso não se faz, né? Então você tem que manter a distância para estar conversando. E se é uma pessoa que você não conhece, não tem ninguém, viu que é alguma coisa, chama atenção. É isso aí, Chama exatamente. atenção, fala alto, o que que você quer, quem que é, eu não te conheço, chama atenção e cai fora para evitar a confusão, né? Você não sabe, para evitar um possível ataque. Se você entra no estabelecimento, né? Geralmente o cara que é policial, ele já é treinado para isso. Inclusive nos nossos treinamentos é tudo isso que você vai aprender, né? A você ter o seu controle de espaço pessoal, né? Para criança a mesma coisa, não Isso aí. conhece, como que você vai fazer para se defender, para você evitar, para você prevenir um possível ataque. Porque o lance é você prevenir. Se você conseguiu prevenir, você já se defendeu, ótimo. É, Você não precisa nem lutar, exatamente. porque o confronto é só em último caso. É, É que nem a arma quando a letal, gente fala da defesa pessoal, a pessoa já, ela pensa que ela já vai sair aprendendo, o principal é aprender a dar um que é golpe, lutar. mas não é isso. É o que você falou, é um conjunto de coisas. A gente tem que educar as pessoas, ela fazer leitura de espaço. Em primeiro Exatamente. lugar, você educa a Exatamente. pessoa a fazer leitura de espaço. Ela É, tem que chegar no lugar, ela tem que saber o que tem, quem está naquele exatamente. lugar, quem está se aproximando dela, se é Isso. conhecido, se não é. É, Uma criança mesmo andando na rua, voltando da escola, ela tem que aprender que ela não pode deixar uma pessoa estranha se aproximar muito é, dela. E se a pessoa se aproxima, ela tem que fazer o controle de é. espaço e tem que E já, verbalizar alto. e já chama a Verbaliza atenção. alto, Quem que você né? quer? Quem você é? Porque Eu o não sei. agressor, ele tenta silenciar. É Ele isso tenta aí. chegar perto e agarrar e falar, não fala, não fala nada, que senão É daí isso aí. ele quer. Então a gente tem que ensinar Exatamente. isso. Então são essas coisas que você vai aprender, né? Até no e-book nosso lá você vê isso aí, porque a gente passou lá. Outra coisa é assim, quando você entra fazer a leitura do lugar, é o quê? Com quem se der uma caca aqui, Por onde que eu vou sair? por onde que eu vou É isso sair? aí. E deixa eu ver, se não tem para onde sair, com quem é o cara mais forte que pode ser que me dê problema? É esse cara que você tem que visualizar lá dentro. Apesar que, né, pode acontecer um monte de coisa. Mas geralmente é assim que você faz. E é uma coisa que eu aprendi que foi com a polícia também. Que você tá aqui, você não precisa fazer assim para enxergar eles ali. Daqui você tá vendo É, ali já. É visão visão panorâmica. panorâmica. A gente tem que ter uma visão panorâmica de espaço. Exatamente. Isso aí. Daqui você tá vendo já o que está do meu lado. Então, assim, são várias situações que te previne de um possível ataque, como andar na rua, né? Celular hoje, então, para te tirar a atenção, né, Não, e a Marcão? postura da gente é muito importante. Vou falar uma coisa aqui até que se um esquerdista for ver nosso bate-papo aqui, ele vai ficar bravo, porque é politicamente incorreto, né? Fala que a gente é de extrema direita quando fala algumas coisas, né? Mas o homem, ele tem que fazer defesa pessoal e ele tem que aprender postura, né? Você não pode ter uma postura de um cara acuado, né? Existe até pesquisas, né, de perfil psicológico, né, na, na, nas ciências forenses, do que o pedófilo ele procura crianças para atacar, sabe como? Identificando Sei sim, lares que tem homem fraco, entendeu? é Então o isso aí. pedófilo ele nunca vai atacar um lar, uma criança de um lar que o pai é forte. A gente fala forte, não fala do cara ser musculoso, grandão. O cara tem que ter postura. É isso O aí. cara tem que demonstrar que ele Muito tem o bem controle da colocado. situação. Entendeu? Então, quando a gente fala de defesa pessoal, a gente tá falando de muita coisa. A linguagem corporal é tudo na vida da É gente. isso aí. Então, o cara, quando ele tá na rua, quando ele sai na rua, ou até a criança, a gente vai educar para isso, para ela ter uma linguagem corporal que mostra que ela não é uma vítima. Porque o predador, ele Exatamente. procura o mais fraco. Isso daí é na natureza em todos os setores, né? O peixe, ele ataca o peixe que está ferido, né? O leopardo, ele caça a gazela que está machucada, né? O leão, quando ele vai caçar os búfalos, ele identifica qual búfalo que está machucado para ele atacar. É assim. E o predador aqui no nosso humano, ele também. Ele vai procurar a vítima fácil. Ele nunca vai tentar atacar uma. Então, para os pais aí, né? Fica o conselho, né? De um cara que tem um pouco de experiência em segurança pública e privada, né? E que tem filhos também. Não seja uma presa. Não seja Isso, uma legal. presa. Bem colocado isso que você falou. Muito legal você ter lembrado isso, relembrado que uma vez a gente conversou sobre isso e analisando alguns perfis, né?
de algumas coisas que a gente já viu por aí, geralmente é desse jeito mesmo. Mas é. Quando você, aí eu sei, né? Eu tenho filha, né? Tenho filhos também, tenho filhos, né? E eu sempre falo sobre isso, postura. E anda aqui, ó. Não nariz Não, empinado, é não é nariz empinado, é diferente. postura, é diferente. É postura, né? É posturar e andar ali. E mostrar que você tá ali. Que o Isso aí. teu espírito é teu, É isso mesmo. né? Você tá ali. Tipo, não vem não, né? Porque não é uma presa fácil. Vai ter uma reação, né? Agora, tem tudo a ver, né, cara? E às vezes a gente vê algumas coisas, né, que a gente fala, pô, é lamentável. É quando acontece, né? Porque depois que aconteceu, já era, né? Tem muita coisa que não dá mais É, depois, né? Porque aí traumatiza, aí, meu Deus. Então, eu fico feliz de ouvir essas coisas, de ter conversado com você aqui, Marcão, de de verdade um show de bola, o nosso bate-papo, um conhecimento aqui para a galera aí, né? Curte, compartilha, aciona o sininho aí porque para mais conteúdo, porque olha, se você quer aprender, pode ter certeza. Hoje você, né? Não só hoje, o outro que teve, né? Porque hoje é o segundo, é. logo vem o terceiro, quarto, e assim a gente vai seguindo a nossa É isso vida, aí. compartilhando com vocês conhecimento, que isso não tem valor no mundo que pague. Porque a única uma coisa que vai levar embora, que a gente leva embora é o conhecimento. É verdade. Porque nem a pele da gente a gente leva, né? Mas o conhecimento, a gente, né? O que diferencia é isso, conhecimento. É o que eu falo sempre para meus filhos: estudem, estudem, estuda, porque o conhecimento, cara, isso ninguém te toma. Legal. Não é verdade É isso? isso aí. E é isso, tá aí, ó. Para quem não conhecia, conhecer um pouco da vida do Marcos aí, e a cada dia vocês vão ter mais conteúdos aqui, sempre inteligentes, sempre com muita novidades aí. Provavelmente a gente vai trazer para o próximo episódio aí Rodrigo Os do Jiu-Jitsu, um cara super gente boa que a gente conheceu aí. O cara também tem um conteúdo bacanérrimo aí e esperamos ele aí. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado pelo convite. Tamo junto.